Precisamos falar sobre SAF. O Fluminense precisa virar SAF? O Fluminense precisa da SAF para sobreviver? A torcida quer que vire SAF? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo informativo a partir de agora. Eu sou o Davi Vinícius Ferreira e esse aqui é o canal Colossal das Laranjeiras. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, vamos lá. A BTG Pactual, né? Que é do André Esteves, tá? Um tricolor ilustre, como diz as matérias hoje em dia, apresentou uma proposta de SAF para o Fluminense. Como é essa proposta? O que o Fluminense vai virar? O Fluminense vai virar uma empresa? Não necessariamente. O Fluminense vai virar um fundo de investimento, tá? Não terá só o André Esteves nesse fundo, terão representantes da Frescato, da Icato Seguros, Absoluto Partners. São empresas de tricolores, que são alguns sócios, alguns CEOs, né, alguns representantes dessa empresa, que são tricolores e querem se juntar ao André Esteves nesse fundo de investimento. O que eles vão fazer com esse fundo de investimento? Vão adicionar um dinheiro, primeiro de tudo, para depois tentar revender no mercado. Então, é isso que pode ser o Fluminense. O Fluminense vai se vender para uma BTG Pactual, no momento, para um fundo de investimento, para depois esse fundo de investimento lucrar, fazer o Fluminense dar mais dinheiro, o que é muito difícil no futebol. Muito difícil no futebol é dar dinheiro, ter retorno financeiro. Sabe por quê? Vamos supor que o Fluminense gaste hoje 500 milhões. 500 milhões de dólares. Se o Fluminense não ganhar uma Libertadores, o Fluminense não vai ter retorno nenhum. Porque gastou 500 milhões de dólares, aí vamos supor que o Fluminense ficou em quarto, caiu na semi do Brasileiro, na semi da Copa do Brasil e na semi da Libertadores. O que o Fluminense vai lucrar? Nada. O Palmeiras gasta 800 milhões, ganha 2 títulos, ok, pode dar um retorno. Mas é difícil. É mais fácil você ter times com investimentos menores para a recompensação ser mais alta. O time de 2022 é muito isso. É um time que custa muito barato ao Fluminense, muito barato, e é um time que dá resultado excelente para o que aquele time tinha investido. O time de 2021 também. O time de 2021, maior prova disso. Um elenco muito barato mesmo, que pega Libertadores, vai para Libertadores 2022. Dá um retorno financeiro maravilhoso. Aquele time que tinha o William Bigode, Caio Paulista, enfim. Esses times que tem pouco investimento e recebem bem, isso dá dinheiro no futebol. Você montar o elenco do Sport hoje e pegar uma pré-Libertadores com o Sport, vai te dar um retorno do caramba, porque o Sport investiu pouco e retorno foi maravilhoso, né? Mas enfim, vamos com calma. O que acontece hoje na SAF do Fluminense? Alguns investidores estão com medo por serem pessoas jurídicas, tá? Vamos supor hoje que o Fluminense virou no SAF hoje. Se o Fluminense chegar na final da Sul-Americana perder sendo SAF, a gente não sabe o que o torcedor do Fluminense pode fazer. O torcedor do Fluminense pode ir lá na BTG Pactual, pode ir lá na Frescato, pode ir na seguradora, querer atacar, em vez do clube, atacar a pessoa jurídica, entende? Então tem alguns investidores ali que estão com um pouquinho de pé atrás, pensando bem se vão fazer isso mesmo, porque o empresário, gente, ele não quer vir aqui porque ele gosta do Fluminense e que o Fluminense foi muito bonzinho com ele e vai dar dinheiro pro Fluminense. Ele quer lucrar em cima do Fluminense. Ele quer lucrar. Porém, é muito arriscado, todo mundo sabe disso, mexer com dinheiro e paixão. São duas coisas que não se medem. No meu bolso eu sei até onde dói. Na sua paixão você vai saber até onde vai doer. Entende? Então é difícil, porque são coisas difíceis de lidar.
paixão e dinheiro são difíceis demais. Então tem que ter calma, eles estão com medo e não é para menos mesmo, é compreensível. Porque a gente não sabe o que o torcedor do Fluminense pode fazer caso não tenha o retorno esperado, caso tenha uma contratação que a torcida não goste, entende? Então, é com calma. A ideia do Fluminense com esse fundo de investimento não é ter uma cara fixa igual o Botafogo, igual o Pedrinho BH no Cruzeiro, né? Não é isso. A ideia do Fluminense é ter uma rede ali de apoio, né? Com alguns investidores, todos os investidores se reúnem, pensam juntos e tomam uma decisão. O Fluminense não vai ter uma ideia central, igual o John Textor no Botafogo. Se o John Textor falar que o Botafogo é azul, todo mundo vai correr atrás porque é uma cabeça só ali. Então não será assim o Fluminense. Todos os sócios vão sentar, vão discutir as coisas e terá um CEO só para futebol. A preocupação que fica esse CEO será Mário Bittencourt? Como presidente do clube, o Mário Bittencourt é um ótimo presidente, tá? Eu gosto do Mário Bittencourt, infelizmente ou felizmente, é o maior presidente da história do clube. No mandato dele, ganhamos Libertadores, ganhamos Recopa, ganhamos 2 Cariocas em cima do Flamengo. Então, sim, é o maior mandatário da história do clube. Mas pega mal esse conflito de interesses que o Mário Bittencourt tem. E tá levando o Fluminense a isso. Porque o Mário Bittencourt tem que fazer a venda. Por quê? Porque ele não pode ser outro? Não, a questão aqui não é ele ser apenas o CEO. A questão é ele querer vender o clube e ser CEO, sendo que o mandato dele acaba agora em dezembro. Entende o que eu quero dizer? É um conflito de interesses, é um toma lá da cá. Olha, eu vou fazer a venda para vocês aqui, principalmente pelo valor que eu vou falar daqui a pouco, tá? O valor para mim é muito abaixo. Muito abaixo. É como se fosse um toma lá da cá. Ó, vou vender para vocês, mas vocês me deixam no comando do clube. Eu acho isso completamente errado. Acho isso totalmente equivocado. Acho isso até como uma ação de má fé. Podemos encarar assim. Realmente isso não é ético fazer isso. Não é ético, de forma alguma. Mas, pensando no contexto geral, se o Mário Bittencourt viesse a ser o CEO, até que não seria ruim. Não seria ruim. Porque André Esteves e os outros sócios não entendem de futebol. Eles entendem de dinheiro. De futebol eles não entendem. Ou contratam um CEO para pensar no futebol, tá? O Marcelo lá do Fortaleza seria um bom nome para isso. Eu acho incrível o CEO do Fortaleza, um cara muito inteligente no futebol, tá? Gosto muito dele. Queria que ele fosse presidente ou CEO do Fluminense, mas no momento é inviável. Ou contrata alguém para pensar futebol no Fluminense no lugar do André Esteves e dos outros sócios, ou permita ser o Mário Bittencourt. A questão é, o Mário Bittencourt está agindo de má fé? Será que se chegar uma proposta que ele não seja o CEO, ele também vai aceitar? Porque, assim, tivemos outras propostas que o Fluminense não quis ouvir. Né? Antes do BTG Pactual, teve uma empresa árabe que quis investir no Fluminense, mas já iria vir com o CEO e o Fluminense não quis nem ouvir. Por quê? Entende? Então, é complicado querer abranger esse assunto sem entender formalmente o contrato, sem entrar restrição por restrição ali, sabe? Inclusive, na hora do contrato, gente, quando chegar a proposta, a gente precisa se perguntar, o Fluminense precisa vir a SAF? A minha opinião é que no momento não. O Fluminense depende da SAF para sobreviver? Também não. Se chegar uma proposta que for 400 milhões, 800 milhões, não é o caso, o valor que eu vou chegar daqui a pouco é um pouquinho abaixo disso. Mas vai falar assim, ó, eu vou investir 100 milhões agora e os outros 700 daqui a 8 anos. Precisa disso? Se tiver esse contrato e tiver assinado, não tem o que fazer. Então a gente tem que ter calma quando chegar essa proposta, quando os sócios aceitarem,
Porque o Fluminense, hoje, ele é do povo, ele é dos sócios, ele é da torcida tricolor. É do mandatário que está lá, da diretoria. A gente passar nossa maior paixão, o amor da nossa vida, para um monte de pessoas que nós não sabemos se realmente são 100% honestas. Eu não conheço André Esteves e nenhum dos outros sócios. Não conheço. Se ele for um pilantra, quiser apenas... como foi a 77 no Vasco. Como foi a 777. Se quiser apenas... desculpa o termo aqui, mas acabar com o Fluminense, ferrar o Fluminense, o que a gente vai fazer se tem contrato? Entende? Então a gente precisa observar a proposta do BTG com calma e ter noção do que o Fluminense hoje não precisa virar SAF para sobreviver. Ok? Coisas boas que uma SAF pode trazer. Atacar as dívidas. O Fluminense hoje deve 800 milhões. O Fluminense hoje deve muito. 800 milhões de dívida é muita coisa. Atacar a dívida pode ser um bom ponto, sim, para uma SAF. Só que o Mário Bittencourt também vem fazendo isso. Tá? Como eu falei, pega um time que custa barato, tem um bom retorno e aí consegue pagar um pouco das dívidas. O Fluminense tinha muitas dívidas atrasadas e o Fluminense conseguiu pagar. O Fluminense devia mais de 1 bilhão. Hoje reduziu bastante essa dívida. Então isso pode ser um ponto positivo da SAF. Outro ponto positivo é a maior competitividade do Fluminense. O Fluminense hoje compete com o Flamengo, compete com o Palmeiras, compete com o Cruzeiro, compete com o Atlético Mineiro, compete com o Botafogo, outros times que são SAFs, né? Exceto o Flamengo e o Palmeiras aqui, mas são times muito ricos. O Fluminense hoje consegue competir com eles na bola, dentro de campo. O Fluminense ano passado ganhou os 2 jogos contra o Palmeiras. O Fluminense em 2023 ganhou uma Libertadores. O Flamengo ficou pelo caminho e o time que eliminou o Flamengo a gente meteu 5-1, que é o Olímpia. Então o Fluminense hoje consegue sim competir. Financeiramente, a gente vai chegar no mercado, vai estar lá, deixa eu dar um jogador, o Lamine Yamal, um exemplo. O Palmeiras vai chegar e falar, 200 milhões, a gente não vai conseguir competir. Infelizmente, financeiramente a gente não consegue competir. Mas bola e campo, a gente consegue sim competir com esses times e ok, tá? De igual para igual, o Fluminense consegue competir. Nós ganhamos 2 cariocas em cima do Flamengo em 2023 e 2022. Então é recente, as coisas dentro de campo também estão acontecendo no Fluminense, o que é muito bom, tá? Atualmente a diretoria espera a proposta da BTG ser concretizada, tá? Deve vir em outubro ou novembro essa proposta, para o Fluminense fazer aquela assembleia geral do conselho e os sócios votarem sim ou não, tá? Muita calma, gente, quando forem votar, analisem todo o contrato. Isso que será permitido pra gente, né? Não quero que tenha 10 linhas no contrato e por debaixo dos panos tenha cláusulas ali que a torcida não veja. Eu quero que tudo seja muito transparente, tá? Eu como torcedor também me incluo nessa. Eu quero que seja tudo transparente. Eu quero o melhor pro Fluminense. Eu não quero que tenha maracutaia com um clube que eu amo, tá? Porque hoje, da forma que estamos bem, não estamos mal. Então, é preciso muita transparência, muita calma, muita responsabilidade quando for falar de SAF no Fluminense, tá bom? O fundo tem uma meta, gente, de 550 milhões, tá? E como chegaremos a isso? O André Esteves busca sócios no mercado financeiro e para entrar nesse sócio, eu não entrei, gente, eu vou ser sincero aqui, porque me faltou um pouquinho, tá? O mínimo é 10 milhões de reais, eu só tenho 9 milhões e 200 mil. Então, eu não tenho os 10 milhões atualmente. Se eu tivesse, eu teria dado aqui os 10 milhões. Brincadeiras à parte, é uma parte importante falar sobre isso, porque o André Esteves, ele será o âncora desse investimento. Ele será o âncora desse projeto. Ele vai reunir as pessoas vão dar o dinheiro, o que faltar ele vai assumir do próprio BTG, tá? Como pessoa jurídica.
não como pessoa física. Como pessoa jurídica, ele vai fazer isso, até porque a proposta é da BTG, onde ele é o CEO, ou o dono ali, né? Ele é o dono do BTG Pactual, que é um banco do Brasil. O valor é baixo, tá, gente? 550 milhões é um valor baixo, mas a gente não sabe a porcentagem que está sendo vendida. Estuda-se que a porcentagem é de 50 a 60, 51 a 60%, tá? Que o Fluminense pode ser vendido. Então, o clube associativo ainda ficará com 40%, com 45%, talvez seja isso. O que eles querem com isso? Eles querem fazer hoje, comprar o Fluminense por 550 milhões e daqui a 5 anos, talvez, chegar no mercado, sugerir ao Fluminense assim, ó, Fluminense, você pega 15% desses seus, vamos botar que seja 45%. Você pega 15% aí desses 45% que você tem, eu vou pegar 15% do meu e nós vendemos por 600 milhões. É isso que eles querem. Eles querem fazer o Fluminense dar lucro para poder ter um retorno financeiro também para eles. Ó, vamos ter calma, mais uma vez, vamos ter calma na hora da SAF, na hora de dizer sim. Porque é um processo que não existe volta, não tem retorno. A gente tem um exemplo muito claro aqui que é o Vasco. O Vasco hoje está desesperado, precisando de um novo investidor, porque se vendeu, deu tudo errado, ou a 777 faliu também o Vasco. Então, precisamos ter calma, tá? Tenham consciência de tudo que vocês estarem ali fazendo, assinando, e quando for votarem, que tenham a mão na cabeça para que o Fluminense hoje não precisa disso, ok? Esse é o vídeo, espero que você tenha gostado e entendido. Qualquer coisa, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, tá? O Instagram do Colossal das Laranjeiras também. Você pode me mandar uma mensagem lá caso você não tenha entendido alguma coisa, tá certo? Deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima, valeu!